Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. Às 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira de cinzas, 6 de março de 2019. A temperatura prevista para esta quarta-feira na capital cearense é de máxima de 32 graus, mínima 22 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Balanço Operação Carnaval. Cresce 142% o número de motoristas flagrados no Ceará com excesso de velocidade nas estradas federais. Chove em todas as regiões do Ceará. Região do Cariri registra chuva em 19 cidades. Fortim tem a maior precipitação. Sobe para 9 o número de açudes no Ceará que atingem 100% da capacidade, mas Castanhão e Oroz ainda preocupam. À beira da falência, sindicatos perdem 90% da contribuição sindical no primeiro ano da reforma trabalhista. Sem vez no mercado. Brasil tem mais de 7 milhões de nem maduros, pessoas que não trabalham e não estão aposentadas. E mais. Segurados podem ficar tranquilos. A reforma não atingirá quem já tem direito adquirido de se aposentar. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. A quarta-feira ainda é de folia para muita gente que decidiu esticar o carnaval por mais um dia. O ritmo da alegria continua no pé e no coração de quem nos últimos 5 dias extravasou, pulou, gritou e brincou. Outros acham que o carnaval termina somente no próximo sábado ou domingo. Enquanto eles agem assim, a maioria dos brasileiros, a maioria dos cearenses começa a voltar à rotina, a desarrumar as malas e sonhar com o carnaval de 2020. Sempre fica um gostinho de quero mais. Como a festa acabou, então é esperar para o próximo ano. Vamos começar a cair na real. Milhares de pessoas deixaram para pegar a estrada hoje pela manhã. Na madrugada, as luzes dos faróis dos carros abriam o dia com movimento nas rodovias. Dezenas de policiais rodoviários estaduais e federais foram mobilizados na grande operação para garantir a volta do Foliões para casa. As polícias rodoviárias estadual e federal estão com os números sobre o movimento das rodovias, o número de infrações, a quantidade de condutores flagrados em estado de embriaguez e os erros mais graves cometidos nas rodovias. São muitos números e muitas reflexões do carnaval que vai acabando. Hoje tem informações úteis no seu dia. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. 7 horas e 3 minutos, você pode acompanhar ao vivo o Alerta Geral através do Facebook do Ceará Agora. Nós estamos no Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. Com as chuvas acumuladas nos últimos dias, sobe para 9 o número de açudes no Ceará, que estão com 100% da capacidade. O açude São José 1, localizado no município de Boa Viagem, sangrou no início desta semana, segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER. 14 açudes do Ceará estão com capacidade acima de 90%. 99 açudes estão com volume inferior a 30%. Os maiores açudes do Ceará, no entanto, seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 3,54% da capacidade máxima. Já o Oroz, segundo o maior açude do estado, tem 5,38% do volume máximo. São 7 horas e 4 minutos e o carnaval foi com muita chuva na Ibiapaba de Assis Lira. O carnaval foi de muita chuva aqui na região da Ibiapaba. Durante os 4 dias de folia, sexta, sábado, domingo e terça, choveu todas as noites.
registrando assim muita chuva aqui na nossa região da Ibiapaba. Mas não choveu forte apenas na região da Ibiapaba. Quase todo o Ceará registrou muita chuva, inclusive 9 açudes em todo o estado já estão com 100% de sua capacidade, que são eles: São José em Boa Viagem, Itaúna e Granja, Tucunduba em Senador Sá, Batente em Ocara, Maranguapinho em Maranguape, Cocó em Fortaleza, Acaraú-Mirim em Massapê, Germinal em Palmácia, além de Tijuquinha no município de Baturité. Vale ressaltar que não está nessa lista o açude Linhares em Nova Russas, que já está sangrando desde a semana passada. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. Chove em todas as regiões do Ceará. No Cariri, 19 cidades receberam precipitações. O Elton Silva. Chuvas atingiram pelo menos 88 municípios cearenses entre a segunda-feira e essa terça-feira, segundo o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI. Todas as regiões do estado receberam boas precipitações. No Cariri, 19 municípios tiveram chuvas. O maior registro da região ocorreu em Caririaçu, com 46 milímetros. A cidade de Fortim, no litoral leste do estado, recebeu 52 milímetros de chuva. É a maior precipitação do Ceará neste intervalo de 24 horas. Além de Fortim, as cidades de Icapuí, Grangeiro e Crateús receberam bons volumes de chuva, sendo 51,8 milímetro, 41,4 milímetro, 38 milímetro, respectivamente. Em Fortaleza, nas últimas 24 horas, maior registro foi no posto de Messejana, com 13,6. Para hoje, a previsão é de nebulosidade variável com chuvas isoladas no centro-norte do estado. Nas demais áreas, a possibilidade de chuva. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. São 7h07, tragédia neste carnaval. Homem morre ao cair de cachoeira no maciço do Baturité. Quem tem as informações é o Wellington Lima. O homem morreu na tarde da última segunda-feira ao cair da Cachoeira do Cipó, no município de Guarabiranga, no maciço de Baturité. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o homem tentou subir no local após ter ingerido bebida alcoólica. O caso aconteceu por volta das 15 horas. O homem foi identificado como José William Alves Barros, de 40 anos, bateu nas pedras ao cair do alto da cachoeira e teve vários ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava acompanhada de um amigo que não se feriu. Uma equipe do SAMU foi acionada para tentar socorrer Francisco, mas não houve sucesso na tentativa de reanimação. O corpo teve múltiplas fraturas na região da cabeça. Foi encaminhado para o IML de Canindé. A Polícia Civil deve investigar o caso. Com informações do maciço de Baturité, Wellington Lima, para o Alerta Geral. 7h08, quem esperava bagunça em Santa Quitéria nesse carnaval se enganou. Muita tranquilidade marcou o feriadão dos foliões. Vanderlei Moisés. Os poucos foliões que permaneceram na cidade tiveram que brincar o carnaval em estabelecimentos particulares ou até mesmo em casa. A falta de qualquer evento promovido ou patrocinado pela Prefeitura Municipal obrigou a muitos quiterienses a sair para outros municípios, como para a região da Ibiapaba, ou improvisar um carnaval sem nenhum atrativo. As 6 Bocas, corredor principal do carnaval quiteriense, que normalmente ficava lotado nos anos anteriores, neste ano ficou completamente vazio. Para aqueles que permaneceram em Santa Quitéria, tiveram de ver apenas a passagem de veículos à procura do carnaval nos municípios vizinhos. Até as últimas informações, nenhum acidente ou fato grave foi registrado durante o feriadão na cidade de Santa Quitéria. De Santa Quitéria, da 97.3, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. São 7h09, tem início nesta quarta-feira de cinzas a quaresma, que é o período de oração e reflexão para os cristãos. Muitos serviços são oferecidos em horário reduzido, se normalizando a partir do meio-dia. Os shoppings, por exemplo, terão suas lojas abertas a partir das 12 horas. Os setores de alimentação, cinema e lazer terão funcionamento normal. Os bancos também só abrem ao público a partir das 12 horas. Apesar disso, os consumidores poderão utilizar os caixas eletrônicos das unidades para realizar operações simples como saques
e transferências. As lojas funcionam normalmente, sem nenhuma alteração nos horários, segundo informações da Associação Cearense de Supermercados. Já os postos de combustíveis têm horário facultativo, mas eles são obrigados a funcionar das 6 às 20 horas. As lojas de atendimento da Enel abrirão a partir das 12 horas de hoje, quarta-feira de cinzas. As que funcionam apenas no período da manhã abrirão somente amanhã, quinta-feira. São 7h10. Em Seja será aplicado no dia 4 de agosto. As inscrições estão abertas em maio. Solon Vieira. O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos em Seja deste ano será aplicado no dia 4 de agosto. As inscrições poderão ser feitas entre 20 e 31 de maio, conforme anunciou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A previsão para a publicação do edital é abril. O Enseja é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. A participação é voluntária e gratuita. Para obter a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos, e a certificação do ensino médio é para quem tem pelo menos 18 anos. Para obter o certificado do ensino fundamental, os estudantes fazem provas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação, matemática, história e geografia e ciências naturais. No exame de nível médio, os candidatos respondem a questões de linguagens e redação, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. São certificados os estudantes que obtiverem no mínimo 100 pontos em cada uma dessas áreas e pelo menos 5 pontos na redação. Da Sonsunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Pessoas que não trabalham e não estudam serão atingidos com a nova reforma da Previdência. O de Assis Lira tem mais detalhes. A reforma da Previdência, que começou a tramitar no Congresso, vai obrigar o brasileiro a ficar mais tempo no mercado de trabalho, se for aprovada. Esse desafio será ainda maior para um segmento da população que não para de crescer. Pessoas entre 50 e 64 anos que não trabalham e nem são aposentadas. São os chamados neném maduros. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, esse contingente dobrou nas 2 últimas décadas, chegando a 7,3 milhões de brasileiros em 2017, dado mais recente. Em comum tem a baixa escolaridade, que dificulta o acesso ao emprego formal. De acordo com a autora do estudo, a pesquisadora do IPEA, Ana Amélia Camargo, essa condição vem crescendo de forma mais expressiva entre os homens. São 1,7 milhão de homens entre os neném maduros, alta de 282% desde 1999. Já o crescimento entre as mulheres é menos acelerado, com a taxa de 75% na mesma comparação. Em 2017, elas eram 5,6 milhões de neném maduras. Segundo a pesquisadora, os homens são mais vulneráveis à pobreza, porque geralmente as mulheres sem trabalho e sem aposentadoria nessa faixa etária estão inseridas em arranjos familiares de apoio. Especialistas alertam que o país precisa investir em políticas públicas como educação e qualificação profissional para promover a inserção social dos neném maduros, sob pena de eles continuarem engrossando o número de dependentes do BPC. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. Operação Carnaval registra aumento de 142% no número de motoristas flagrados com excesso de velocidade. Vanderlei Moisés. Aumentou 142% o número de condutores flagrados transitando com excesso de velocidade na Operação Carnaval do Ceará. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal do Ceará e usam como comparação os registros de 2018 nas estradas fiscalizadas pelo órgão no estado. Neste ano foram flagrados pelos radares 2.871 motoristas trafegando com excesso de velocidade nas rodovias federais cearenses durante os 4 primeiros dias da operação. Também foram autuados 188 motoristas por ultrapassagens em locais proibidos, condutas que potencializam o risco de acidentes graves e fatais. O foco de fiscalização da PRF continua sendo nas condutas responsáveis por elevar os índices de letalidade.
De acordo com o órgão, serão priorizados nesta quarta-feira ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas e ao não uso do cinto de segurança e ocorrências envolvendo motocicletas ou ciclomotores, infrações com índices elevados de letalidade no trânsito. Wanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. 7h14. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Estamos aos poucos voltando à realidade. Carnaval acabou e muita gente está a caminho do trabalho, mas muitos outros foliões continuam naquela. Tô nem aí para trabalho. E mais, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Pois é, olha, o carnaval chegou ao fim para quem pega pesado no batente e trabalha na iniciativa privada, Luzenor. Já no serviço público, em quase todos os setores, a quarta-feira, dizendo, ainda é aquele ritmo de folia. O ritmo na política ainda é ditado pelo calendário dos dias de carnaval, mas nos bastidores, Beto Almeida, líderes de bancadas estão de olho na distribuição de cargos do governo federal e na tramitação da reforma previdenciária. E ainda, Beto Almeida? Pois é, Luzenor, e dentro dessa discussão da reforma previdenciária, a preocupação ainda é grande, Luzenor, para quem corre risco de perder direitos. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Cadê esse ônibus que não vem? Que saco. Calma, cara, olha o tamanho desse engarrafamento. E daí? E daí que não é o ônibus. Eles têm o maior controle de todos os ônibus minuto a minuto na cidade inteira. Os caras sabem de tudo. Aham. E você, como é que sabe disso? É só se informar. Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha ele aí, nosso ônibus chegou. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. São 7h19.
O movimento é grande nas rodovias estaduais e federais que cortam municípios do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. Muita gente, jornalista Beto Almeida, está voltando para casa. Mas a grande maioria dos foliões que foi curtir o carnaval no interior ou veio do interior para a capital, decidiu retornar na terça-feira aos locais de origem, numa viagem mais tranquila, com menos movimento. A madrugada foi de muito movimento. Estrada movimentada, sinal e a exigência também, Beto Almeida, de cautela, de prudência para todos voltarem e reencontrarem o lar e também a agenda de trabalho. É aquele velho ritmo baiano ainda, Luciano. A quarta-feira de cinzas se impondo aí para quem trabalha principalmente na iniciativa privada, mas o serviço público, o ritmo ainda é bem lento e isso se estende a quase todos os setores da atividade pública. Se você perguntar hoje, por exemplo, Luciano, como é que está a disposição do funcionário público, do político, de quem trabalha, por exemplo, numa casa legislativa, de retomar o trabalho, isso daí pode ter certeza, esta semana ainda é para curar a ressaca. Beto Almeida, para ser mais justo também, quando você faz essa expressão assim, sorrindo, como é que está o ritmo, a agenda no serviço público, na política, mas diga também, Beto Almeida, que nós da iniciativa privada estamos assim num ritmo ainda lento, precisamos retomar a atividade e estamos fazendo. Mas se você perguntar, Luciano, e aí você gostaria de passar mais um dia, 2 dias? Quem não gostaria, Beto Almeida? Aliás, Luciano, quem não gostaria de retomar essa atividade mesmo pra valer só na segunda-feira, amigo, porque hoje é quarta. Você imagina, a gente tem aí quinta, sexta como dias úteis e aí um final de semana para retomar tudo pra valer na semana que vem, semana seguinte. Lembrando, Luciano, que aí sim, você diz assim, não, eu não tô aqui, não é nenhuma crítica não. É porque claro, o serviço público, ele trabalha, aliás, leva um outro ritmo, trabalha com outro ritmo, depende inclusive de outras variáveis, por exemplo, nem tudo, por exemplo, quando se quer fazer alguma coisa, tem outro setor que não está no mesmo ritmo. O fato é, Luciano, que, por exemplo, a gente que trabalha nesse dia a dia aqui, acompanhando essa movimentação, por exemplo, na seara política, dá para você imaginar o que é, por exemplo, garantir a retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados, principalmente num setor específico, numa comissão específica, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Por que, Beto, você fala exatamente na CCJ? Porque é lá o coração dos trabalhos da reforma da Previdência, que, por sinal, ainda está aí para ganhar ritmo, porque até semana passada, nem os membros indicados ela tinha ainda. Beto Almeida, antes de falar sobre a reforma da Previdência Social, quando você faz referência ao serviço público, engloba Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Poder Executivo. Agora mesmo você pode acompanhar essas imagens da Assembleia Legislativa num ritmo, numa quarta-feira ainda de lentidão normal, porque o expediente da iniciativa privada começa na quarta-feira depois de meio-dia. Aos poucos o movimento vai se formando nas ruas e avenidas da área do bairro da Aldeota, do Dionísio Torres, onde ficam os estúdios do jornal Alerta Geral, e em outras áreas também da Grande Fortaleza, assim como acontece em cidades do interior do Ceará. Diferente do ritmo ainda em Aracati, que é carnaval mesmo, da área de praia, das cidades praianas, e no âmbito do Poder Legislativo, você já começou a se antecipar sobre a reforma previdenciária. São muitas mudanças que estão vindo aí. Agora o ano começa para valer na próxima segunda-feira. É bom que se fale e se diga isso. Mas nos bastidores políticos, durante o carnaval, nós tivemos também movimentos aí, porque líderes de bancadas, os que ficaram no Brasil, os que ficaram no Ceará, começam a se articular. Os aliados do governo federal estão de olhos abertos mesmo para saber qual é a contrapartida pela votação na reforma previdenciária, o que vem de cargo, o que vem de verbas para os municípios, na rubrica dos deputados estaduais, deputados federais, Beto. O governo, inclusive, antes do carnaval, falou claramente isso, senhor, do pacote de bondades que ele pretende aí colocar na prática para principalmente abrandar o coração aí dos
parlamentares novatos, já antecipando inclusive parte das emendas de bancada que ele teria direito. Porque você sabe que o deputado novato, ele não participou da elaboração do orçamento de 2019. Portanto, esses que deputados... é elaborado no ano anterior, 2018. Exatamente. Por exemplo, os deputados que estão aí no seu primeiro mandato, estão agora cumprindo esse primeiro ano, o que eles apresentarem de emendas, essas emendas só serão liberadas no ano que vem. Mas o governo está aí exatamente propondo liberar até 5 milhões de reais para esses parlamentares de primeiro mandato, para que eles já possam ir trabalhando, inclusive, em projetos nos seus territórios eleitorais. Além disso, para quem já é aí do batente, para quem já tem mais mandatos, você sabe que o parlamentar ele tem direito de bancada, de emenda de bancada, 15 milhões de reais no orçamento. E é o chamado orçamento impositivo. Mas nem sempre, porque o governo acaba contingenciando ali até 20%. O governo está dizendo o seguinte, que dentro dessa proposta de negociação, de conversar com os parlamentares, de convencê-los a aprovar a reforma, pode liberar todos os 15 milhões completinhos. Se isso vai servir ou não realmente como ponto positivo para convencimento dos deputados, aí é outra história. Mas não só isso. Você citou uma coisa importante que eu vejo, que é a questão de finalmente destravar a ocupação dos cargos federais que o governo até agora não definiu com quem fica, como vai ser a ocupação, que cargos serão realmente distribuídos e como será a distribuição desses cargos. A gente tem entendido que o governo está dizendo o seguinte, que vai levar em conta alguns critérios, para não dizer que é apenas o toma lá da cá, que vai ter critérios técnicos para a indicação desses cargos que são de natureza política. Agora, na prática, como é que isso vai funcionar? A gente vai acompanhar aqui mesmo no estado do Ceará. A partir da próxima segunda-feira, quando serão retomadas as atividades com mais intensidade no Poder Legislativo Federal, nós teremos os primeiros discursos mais ásperos, as primeiras críticas mais ácidas, assim como também a defesa por parte dos aliados do governo federal do projeto de reforma previdenciária. Naturalmente, a expectativa é que as gorduras incluídas nesta proposta original que saiu do Palácio do Planalto sejam reduzidas para o projeto passar com menos dificuldades pela Câmara Federal no primeiro momento, depois pelo Senado. Mas, para você, ouvinte, o governo não encontrará facilidade para aprovar esse projeto do jeito que chegou à Câmara Federal. Olha, o governo sabe, que quando ele elabora uma proposta e essa proposta chega para ser discutida no Congresso Nacional, ele sabe que ela vai sofrer alterações e que dificilmente passará tal e qual ela foi proposta pelo Executivo. Por isso que ela veio, eu diria, até muito dura, acima da média, mais até do que muita gente esperava, por exemplo, comparando com a proposta anterior do presidente Michel Temer, que fracassou. Para você ter ideia, ele fracassou porque vinha muito dura, considerada, e logicamente teve os problemas políticos. Agora, o governo tenta exatamente aprovar a reforma da Previdência já partindo de um pressuposto que eu acho positivo. Hoje, ninguém mais questiona a necessidade de reforma da Previdência. Aquele discurso duro, inclusive da oposição, que tinha de simplesmente votar contra a reforma, nisso já não se sustenta. A grande questão hoje do governo é saber até que ponto ele consegue realmente manter dura as regras e os critérios que foram elaborados pela equipe econômica do Paulo Guedes para o que vai vigorar após essa aprovação. Não Você será fala tarefa assim, com fácil. tanta ênfase que a oposição reconhece a importância da reforma previdenciária, mas dentro dessa oposição sempre há resistência, mesmo que os deputados federais reconheçam que há necessidade de mudanças para se diminuir a quantidade de fraudes, para se diminuir privilégios, mas na hora que os deputados colocam a cabeça para votar e expor ideias contra a reforma previdenciária, vem a pressão popular e aí o recuo imediato sobre a posição existente. Então, o governo vai ter essas dificuldades para enfrentar nessa fase pós-carnaval. PT, PCdoB, PSOL e outros mais. PDT, até o PDT, vamos colocar aí. Todos esses partidos, Zeno, já sabemos, vão endurecer o jogo na oposição ao governo e estão fazendo o papel deles. Isso é esperado, eu acho até legítimo, porque afinal de contas eles estão na oposição, vão se agarrar a pontos da reforma que são realmente duros
e que, logicamente, vai trazer para si uma simpatia por parte dos que serão atingidos pela reforma, principalmente o setor mais corporativista, que é o dos funcionários públicos. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco dentro do bate-papo político, nós vamos conversar com o diretor de operações da Companhia de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Bruno Rebouças, sobre o impacto dessas chuvas que caíram no mês de fevereiro nos reservatórios e açudes do Ceará. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Mais ânimo entre agricultores e técnicos da área hídrica do Ceará. As chuvas que caíram nos últimos dias criaram mais expectativas sobre o plantio e também a reposição do volume de água nos reservatórios que abastecem a Grande Fortaleza e o interior do estado. Sobre esse assunto eu recebo agora no Jornal Alerta Geral o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado do Ceará, Bruno Rebouças. Bruno, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Essas chuvas que caíram no Ceará dá para se converterem em boas expectativas e realidades sobre a melhoria nos níveis dos reservatórios que abastecem a Grande Fortaleza e interior do Ceará. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Como você falou, sempre traz esperança, mas é importante a gente lembrar que a gente está agora no começo da quadra chuvosa, ainda, né? A quadra começa agora em fevereiro, que tem normalmente volumes acumulados mais precisos em março, abril, o que nos requer também cautela. A gente tem a esperança, sim, de uma boa quadra, mas como a gente vem em crise hídrica desde 2012, é sempre muito importante que a gente tenha um consumo de água de maneira inteligente, de maneira controlada, para que a gente sempre tenha maior duração desse bem, né? Maior longevidade, porque apesar de uma boa perspectiva, a gente sempre tem a incerteza do quanto vai se converter dessa chuva em aporte aos nossos reservatórios. Ao longo do mês de fevereiro, nós tivemos boas chuvas, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto em diferentes regiões do interior do estado. Nesse momento que fevereiro já ficou para trás, qual é o volume de água que nós tivemos a mais durante o mês de fevereiro nos reservatórios que abastecem a população? É interessante a gente observar isso desde o começo do ano. Como eu falei, a gente está ainda no começo da quadra chuvosa. Nós começamos o ano com o estado acumulando cerca de 10,7%. Né? Hoje nós estamos com cerca de 10,9%. Então, é ainda um ganho muito pequeno. Né? O que, como eu já falei, nos inspira cuidado. No entanto, ainda temos todo o mês de março, mês de abril, né, maio, para aguardar novas chuvas e esperar que a gente tenha aportes mais expressivos aos nossos reservatórios. Quando nós falamos sobre a reposição de água nos açudes e barragens, a gente volta os olhos especialmente para o maior reservatório do estado do Ceará, que é a barragem do Castanhão, que tem capacidade para receber 6 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos de água. Nesse exato momento, qual é a realidade após esse mês de fevereiro de chuvas na área da barragem do Castanhão?
O Castanhão ainda não recuperou sequer o volume que estava no começo do ano. No começo do ano ele estava com 4,25%, hoje ele está com 3,49%, então a gente está com o alerta ligado, né? Já vem se mantendo uma operação restritiva no Castanhão desde o ano de 2015, e isso nos inspira cuidado e inspira também que a gente aguarde o término da quadra para poder ter a decisão de como vai operar o reservatório para o segundo semestre. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Bruno Rebouças. Bruno, também conosco no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Bom dia mais uma vez, Beto Almeida. Luziano, bom dia, Bruno. Bruno, uma preocupação que eu tenho aqui, acho que os ouvintes também têm, é que com o início, né, aliás, com as boas perspectivas nessa quadra invernosa, como você bem disse, que agora que a gente está entrando na fase mais promissora dela, é com relação à discussão da segurança das barragens. Eu sei que, inclusive, o COEMA já realizou um debate sobre isso aqui recentemente, no início de fevereiro, e a COGE não tem, digamos assim, a maioria dos açudes gerenciados por ela, cerca de 155, não tem grandes riscos, mas eu pergunto para você o seguinte: como é que é feito esse trabalho? Qual é a preocupação hoje da COGE em relação à segurança dessas barragens que ela gerencia aqui no estado, principalmente agora, que está havendo uma promissora retomada de recarga nesses reservatórios? É importante a gente observar que a gente sempre tem, independente da perspectiva de boa chuva ou não, esse trabalho de manutenção das barragens é um trabalho proativo e que é sempre realizado, né? A gente faz aqui na COGE duas inspeções anuais, que a gente chama de checklist. Esses checklists, inclusive, inspiraram o checklist que é aplicado nacionalmente. Através desse instrumento, a gente verifica as necessidades de correção na barragem, que, como toda obra, ela precisa de manutenção. Então, a gente identifica essas necessidades de manutenção e realiza de maneira preventiva para evitar que a barragem, que o açude, ele tenha problemas maiores. Então, a gente faz as pequenas correções com nossa equipe própria e alguma intervenção que necessite um trabalho de engenharia um pouco mais acurado, nós contratamos, licitamos e contratamos essas correções. Ano passado, para vocês terem uma ideia, a COGE gastou cerca de 20 milhões com recuperação e manutenção de estruturas. Esse ano nós temos um orçamento previsto algo em torno de mais 20 milhões. Então, o importante nessa ação, para que as nossas barragens estejam sempre em segurança, é a identificação precoce de algum problema, para que esse problema seja corrigido enquanto ele ainda é muito pequeno. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o diretor de operações da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Bruno Rebouças. Bruno, eu agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral. A você, um bom dia, um grande abraço. Bom dia, obrigado, ouvintes. Jornalista Beto Almeida, estamos aí com essas informações. Naturalmente, a grande preocupação no Ceará, quando o Bruno Rebouças fala sobre as reservas hídricas no estado do Ceará, nós temos um volume muito baixo, de quase 19 bilhões de metros cúbicos, que é a capacidade acumulada, de acúmulo de água nos nossos reservatórios, barragens e açudes. Nós temos hoje 10,9% com todas essas chuvas caídas no mês de fevereiro. Ou seja, temos pouco mais de 1 bilhão e 800 milhões de metros cúbicos de água. E a barragem do Castanhão continua com um volume muito baixo. Ou seja, Beto, há uma necessidade, além de se torcer por novas chuvas, também de se economizar água. Eu acho que essa preocupação continua, Luizinho, mas tem aí uma perspectiva boa criada, que nós estamos agora entrando em março, e é um mês de alta, né, considerado de boas perspectivas de chuvas, e abril também. Então, esse quadro deverá mudar em breve, e mudar, eu imagino, para melhor. Uma preocupação que fica aqui é numa frase aí dita pelo Bruno, que é o seguinte: eu perguntei sobre esse açude lá do Draulio, da barragem, que a própria prefeitura de Solonópolis fez questão de divulgar, que a população ficasse atenta, porque com as últimas chuvas havia risco, né, de rompimento. É porque ele chamou a atenção para um aspecto. Essa barragem, eles
não conhece, deve ser uma barragem de particular e que, nesse caso, os proprietários de barragens particulares têm que acompanhar e, principalmente, corre o risco de ser responsabilizados por estragos, por problemas que venham a causar a terceiros. Então, isso chama muita atenção, porque tem muitas barragens aqui no estado do Ceará, Luciano, que elas não são monitoradas, não são acompanhadas pela COGÉ, mas são pequenas barragens que pertencem a particulares, que podem ter sido construídas pelos municípios e que, portanto, tem uma responsabilidade e um grau de risco embutido nelas. Beto Almeida, nós temos também aí, como agenda política a ser retomada, a pressão que a bancada federal do Ceará precisa fazer. O carnaval já está indo embora, a agenda política para valer começa na próxima segunda-feira e há uma necessidade da mobilização dos 22 deputados federais, dos 3 senadores, do governador Camilo Santana, dos prefeitos, lideranças políticas, para que nós tenhamos mais sensibilidade do governo federal nesse início de mandato sobre a transposição de águas do Rio São Francisco. Nós já recebemos alguma sinalização do Ministério do Desenvolvimento Regional que a obra está tendo continuidade, que no segundo semestre nós teremos as águas do São Francisco, mas não dá para negligenciar, afinal não dá para ficar dependendo apenas das chuvas e a transposição pode nos salvar do colapso no abastecimento de água da população do Ceará. Olha, Luciano, a questão da transposição, ela já ultrapassa do tempo que a gente poderia ter de boa vontade com relação à conclusão da obra. Já foi prometido várias vezes, acho que bem umas 5 vezes, a entrega finalmente da conclusão dessa mega obra que é aguardada por todos nós. Agora, o governo federal, o atual governo federal, que assumiu recentemente, precisa ter prioridade na conclusão desse trabalho. Não pode se permitir mais, que por falta de recursos, por falta de um interesse mais específico em colocar, inclusive, trabalhadores extras, essa obra se alongue por mais tempo do que o que já tivemos a capacidade de aguentar. E não é por outra coisa, não. Não é só pela falta de chuva, não é só pela perspectiva, às vezes, de ter uma quadra invernosa irregular, é até, Luciano, pela primazia e o cuidado que se deve ter com os recursos públicos. Por tempo que essa obra passa, por exemplo, parada, em outros trechos, ela vai se corroendo, vai tendo erosão, vai tendo prejuízos que precisam ser recuperados. Isso é dinheiro público que também está indo pelo ralo. Então, a necessidade de conclusão da obra de transposição do Rio São Francisco, ela é necessária por vários aspectos, por ter a emergência que ela em si carrega de ser concluída, de abastecer cidades, mas principalmente de economia para os cofres públicos. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Sarto Nogueira, já anunciou também que o Legislativo do Ceará terá participação nessas discussões a partir da comissão, da criação de uma comissão especial. Recriação, né? Que essa comissão já existia em legislaturas passadas para acompanhar essas obras. É importante, Beto Almeida, que nós tenhamos a presença dos deputados estaduais nessa discussão, nesse debate, no acompanhamento, porque quando o silêncio prevalece, os governos tendem a esquecer. Se não há cobrança, deixa o assunto para lá. E como há uma necessidade e é urgente a conclusão das obras da transposição, nada mais importante do que a Assembleia também estar presente nesse debate, na pressão junto à bancada federal, ao Senado e ao governo federal para essa obra ser concluída com a brevidade que a situação exige. E a cobertura da imprensa também, né, Luciano? O papel que nós, jornalistas, que a imprensa tem em estar colocando luz sobre essa questão, colocando foco sobre as obras da transposição, mostrando em que pé está, se tem, por exemplo, trabalhador na obra, se tem pontos que estão exatamente precisando de maior atenção. Essa cobrança, ela é necessária. Eu acho que é aí que se faz o diferencial do bom trabalho da imprensa e mostrar principalmente o quanto que o bom jornalismo ainda é necessário numa democracia, principalmente. Beto Almeida, quarta-feira de cinza, muita gente já está voltando ao batente. No serviço público, somente os serviços essenciais que estão funcionando, como a área de saúde, de segurança, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros. E nós vamos encerrando por aqui esse bate-papo político, porque a Lucínia Barbosa está chegando com informações dos nossos correspondentes sobre o movimento nas estradas, a folia, como foi o carnaval, como está sendo ainda para muitos cearenses o carnaval de 2019. A você, Beto Almeida, uma boa retomada das atividades aí pós-carnaval. Um grande abraço. Grande abraço, agora é vida que segue, Luciano.
São 7h43. Um policial militar da reserva morreu em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira na rodovia CE 085, na cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima dirigia na contramão no momento em que o acidente ocorreu. O policial de 77 anos estava sozinho no veículo e não usava cinto de segurança. O carro do agente colidiu de frente com outro veículo particular. No outro carro estavam 3 pessoas. Um dos ocupantes teve ferimento leve na cabeça e foi socorrido. Uma equipe da perícia forense, da PFOS, foi acionada ao local para fazer a retirada do corpo e iniciar o trabalho de investigação sobre o ocorrido. A via precisou ser bloqueada por aproximadamente 50 minutos para que os peritos realizassem os procedimentos. A identificação da vítima não foi repassada pela polícia. São 7h44. Voltamos já com muito mais informações. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Ai, amiga, estou cansada dessa vida de ônibus. Ah, tá. Vai comprar um carro, gastar mais, engarrafar do mesmo jeito. Grande amiga você. Ah, por favor, carro é bom pra passear, pra ir pra balada. Mas pra trabalhar, poxa, os caras estão fazendo um monte de coisa pra melhorar o transporte coletivo. Sério? Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, ó, o tamanho do engarrafamento. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7h47. O Carnaval de Fortim, no litoral leste do Ceará, foi cancelado na noite desta segunda-feira por decisão do prefeito do município, Anselmo de Souza Ferreira. Em nota publicada na página do município em uma rede social, o prefeito afirma que a festa foi cancelada por causa da onda de violência durante o festejo que resultou na depredação de um posto de saúde. Uma pessoa morreu após a confusão. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, SSPDS, o tumulto se iniciou quando policiais militares abordaram um grupo que, segundo denúncia, estaria traficando drogas no local.
Durante a ocorrência, 3 pessoas, 2 adultos e um adolescente, foram detidas por desacato à autoridade. Uma delas, Vitor da Silva Barbosa, 19 anos e sem antecedentes criminais, passou mal, de acordo com a nota emitida pela Secretaria, sendo encaminhado ao hospital da cidade, onde veio a falecer. A família do jovem, contudo, afirmou que Vitor foi agredido pela polícia. A SSPDS não falou sobre a denúncia contra os policiais. Na sequência, enquanto outros 2 foram encaminhados a uma unidade da Polícia Civil, um grupo se dirigiu a um posto de saúde situado no centro de Fortim, causando mais confusão. O local sofreu depredação e teve móveis e objetos incendiados. O fogo foi controlado pela população e ninguém ficou ferido. Bom, foliões que estavam curtindo o Carnaval de Fortim se deslocaram para Aracati com o intuito de aproveitar os últimos momentos de festa nesta terça-feira. A distância de uma cidade a outra é de cerca de 20 quilômetros e o custo de viagem de táxi é de R$ 50. São 7h49. Cadeia de Tianguá é desativada e presos são transferidos para presídio em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Carlos Alberto. A cadeia pública de Tianguá foi desativada na tarde do último sábado, dia 2 de março. A ação faz parte do processo de desativação das cadeias municipais do governo do estado por meio da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária. Os presos foram encaminhados para presídios da região metropolitana de Fortaleza. A cadeia de Tianguá é a 7ª unidade prisional desativada na Serra da Ibiapaba. Já foram fechadas as unidades de Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal e Croatá. Esta operação foi mais uma etapa de desativação de algumas cadeias que não oferecem estrutura e nem segurança para os agentes, nem tampouco para a população que mora nas proximidades. A ação se deu em cumprimento ao planejamento feito pelo secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. A transferência de todos os 104 presos da cadeia de Tianguá foi realizada pelo Grupo de Operações Regionais, GORE, com agentes penitenciários e o apoio das polícias militares da Força Tática, BP Raio e Policiamento Ostensivo Geral. Carlos Alberto, com notícias da segurança na Ibiapaba, para o Alerta Geral. 7h50, no momento muita chuva em Fortaleza. Olha, as agências bancárias de todo o país reabrirão a partir das 12 horas desta quarta-feira de cinzas. Até lá, os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas você pode utilizar. Além disso, os boletos que possuem código de barras podem ter o seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no Internet Banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos também via DDA, que é o débito direto autorizados. As contas e carnês com vencimento em 4 ou 5 de março podem ser pagas sem acréscimo nesta quarta-feira. Segundo a Febraban, os tributos normalmente já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento. São 7h52. Cadernetas de saúde da criança chegam aos municípios até o final deste mês. Wellington Lima. Até o final deste mês de março, o Ministério da Saúde vai enviar mais de 3 milhões de cadernetas de saúde para os municípios. Os prefeitos, ao receber o documento, devem distribuí-los nas maternidades públicas e privadas e também nas unidades básicas de saúde. Na caderneta, os responsáveis reúnem todos os dados da criança, que vão desde nome, telefone e endereço, até referência da certidão de nascimento, do cartão do SUS e outros. No documento, os pais também podem consultar o calendário básico de vacinação da criança, dicas de amamentação e alimentação, e deixar registrado informações de consulta de saúde, seja ela bucal, ocular e auditiva, além de acompanhar o gráfico de crescimento e peso dos filhos desde o nascimento até os 9 anos de idade. O ideal é que o documento acompanhe a criança em todas as consultas. E os dados devem ser compartilhados com profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento. A distribuição da caderneta é gratuita e até o final deste mês estará em todos os estados brasileiros. Com informações da área da saúde, Wellington Lima,
para o Alerta Geral. Sindicatos perdem 90% da contribuição sindical no primeiro ano da reforma trabalhista. O Carlos Alberto tem mais informações. Sindicatos de trabalhadores e de patrões tiveram os recursos drenados pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, como era esperado. Dados oficiais mostram que em 2018 a arrecadação do imposto caiu quase 90%, de 3,64 bilhões em 2017 para 500 milhões no ano passado. A tendência é que o valor seja ainda menor neste ano. O efeito foi uma brutal queda dos repasses. Muitas das entidades admitem a necessidade de terem de se reinventar para manter estruturas e prestação de serviços. Além de cortar custos com pessoal, imóveis e atividades, incluindo colônia de férias, as alternativas passam por fusões de entidades e criação de espaços como coworking. O impacto foi maior para os sindicatos de trabalhadores, cujos repasses despencou de 2,24 bilhões para 207,6 milhões. No caso dos empresários, foi de 806 milhões para 207,6 milhões. Os valores podem cair ainda mais este ano. Isto porque o governo editou a medida provisória que dificulta o pagamento da contribuição sindical. O pagamento agora deverá ser feito por boleto bancário. O governo diz que o objetivo é reforçar o caráter facultativo do imposto. Além disso, muitas empresas ainda descontaram o imposto na folha salarial em 2018 porque tinham dúvidas sobre a lei. Agora, com essa medida, elas deixaram de descontar. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. A segunda parcela do IPVA 2019 vence nesta sexta-feira para os donos de veículos do Ceará que optaram pelo pagamento parcelado. A Secretaria da Fazenda, a Cefaz, pede que os motoristas tenham atenção para a data de vencimento da segunda parcela, já que ocorre depois do feriado de Carnaval. O órgão reforça também que neste ano também não enviou os boletos para pagamento pelos Correios. Quem ainda precisa do documento para quitar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, deve imprimir o boleto por meio do site da Cefaz. O IPVA pode ser pago nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander e Itaú, nas casas lotéricas e na rede de farmácias Pague Menos. Quem preferir, pode realizar o pagamento do imposto por meio dos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco. Para os contribuintes que escolheram parcelar o imposto, ainda restam 4 parcelas que devem ser pagas nos dias 8 de março, 8 de abril e 8 de maio e 10 de junho. Até o momento, cerca de 780 mil donos de veículos já acertaram o pagamento da primeira parcela. São 7h56. Saiba como conseguir aposentadoria no INSS, mesmo com a reforma. Carlos Silva. As novas regras para a Previdência, caso a reforma do governo Bolsonaro seja aprovada, vão aumentar o tempo de contribuição para trabalhadores da iniciativa privada e servidores. Para receber 100% da média das contribuições, o segurado terá que recolher por 40 anos. E mesmo assim, garantem especialistas, pode ser que não consigam atingir a combinação de idade mínima, mulheres aos 62 anos e homens aos 65, e tempo de serviço por conta do gatilho que eleva a idade cada vez que o IBGE sobe a expectativa de vida do brasileiro. Qual a alternativa então? Para advogados, quanto mais cedo o trabalhador começar a contribuir, mais terá chance de ter o direito concedido em uma idade nem tão avançada. De acordo com a PEC 6, para conseguir ganhar um pouco mais que a média das contribuições, o segurado terá que trabalhar por 44 anos no mínimo. E um levantamento do DIEESE joga esse período mais para frente, 57 anos de contribuição. Uma alternativa é contribuir como facultativo e recolher mensalmente para começar a contar o tempo. Podem contribuir como facultativo, segundo informações do INSS, estudantes, donas de casa e autônomos. Nessa modalidade há a opção de inscrever no plano básico ou simplificado. Desta forma, os segurados poderão pedir aposentadoria por idade, que é mais adequada para esses casos, por exigir menos tempo de contribuição. Para garantir o benefício, será preciso ter no mínimo
20 anos de recolhimento ao INSS, caso a PEC seja aprovada. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve muita movimentação na Copa Libertadores da América, Liga dos Campeões, também com jogos que aconteceram no dia de ontem e algumas surpresas. Vamos começando com a Libertadores da América. O Godoy Cruz jogou em casa contra o Olímpia e empatou pelo placar de 0-0. Já o São José da Bolívia recebeu o Flamengo e o rubro-negro carioca venceu pelo placar de 1-0 com um gol de Gabigol. E teve ainda Melgar 0, São Lourenço também 0. E teve mais brasileiro em campo ontem à noite. O Atlético do Paraná jogou fora contra o Tolima e perdeu pelo placar de 1-0. E o Jorge Wilson empatou em 0-0 com a equipe do Boca Juniors da Argentina. E hoje à noite tem mais bola rolando pela Copa Libertadores da América. Às 19h15 tem a Universidade de Concepción contra a equipe do Sporting Cristal. No mesmo horário tem Zamora e Nacional do Uruguai. Às 19h15 tem Atlético Mineiro contra a equipe do Cerro Porteño. Às 21h30, Júnior Barranquilla recebe o Palmeiras. No mesmo horário, o Rosário Central recebe o Grêmio. São os jogos de ontem e de hoje também pela Libertadores da América. Já na Liga dos Campeões, 2 jogos movimentaram a competição no dia de ontem. O Borussia Dortmund perdeu em casa pelo placar de 1-0 para o Tottenham. No jogo de ida, o Tottenham havia vencido por 3-0 e segue na competição. Na outra partida, o Real Madrid jogou em casa no Santiago Bernabéu contra a equipe do Ajax e o time de Madrid decepcionou e foi goleado em casa pelo placar de 4-1. O jogo de ida havia vencido por 2-1. Mesmo assim, o Real está fora da competição. E hoje tem mais bola rolando. Às 17 horas tem Porto de Portugal contra Roma. No mesmo horário, o Paris Saint-Germain joga com o Manchester United. No jogo de ida, o PSG já venceu pelo placar de 2-0. E no outro jogo, entre Porto e Roma, vale lembrar que no jogo de ida, a Roma venceu pelo placar de 2-1. Agora vamos falando de Copa do Brasil, que vai ter bola rolando hoje. Às 19h15, a equipe do Santa Cruz de Pernambuco recebe o Bahia. Às 21h30, o misto do Mato Grosso recebe a Chapecoense. No mesmo horário, no Maracanã, tem Fluminense e Ipiranga do Rio Grande do Sul. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Hoje à noite, às 20 horas, na Arena Castelão, tem bola rolando pelo Campeonato Cearense. O Ceará joga contra o Atlético Cearense. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará, final da edição de hoje do nosso programa. Em instantes, no site cearagora.com.br, na íntegra, você tem todas as informações, mas nós temos um encontro amanhã às 7 horas. Uma excelente quarta-feira de cinzas a todos. Bom dia, um abraço e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.